Olá a todos, gente. Hoje, através desse vídeo, eu quero mostrar para vocês um importante sinal que nós estamos vivenciando da volta de Jesus em 2021, especialmente em 2021. Você sabe que muitos sinais têm acontecido da volta de Cristo em muitas partes do mundo, não somente na terra, mas no céu, no ser humano cada vez mais semelhante, ao que a Bíblia fala sobre os homens da última geração. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, caluniadores, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, irreconciliáveis, mais amigos dos prazeres, dos deleites do que amigos de Deus. A Bíblia diz ainda que os homens terão a aparência de piedade, mas vão negar a eficácia e o poder. Parecerão santinhos por fora, olhando por fora, mas por dentro terão extremo ódio, extrema carnalidade, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas exatamente hoje eu quero falar sobre um importante sinal que com certeza você conhece, você já ouviu falar, e até quando você tentou falar desse sinal para alguém, certamente você já ouviu de muitas pessoas o seguinte: isso aí sempre ocorreu, isso aí sempre teve. Acontece que Jesus dá uma expressão-chave no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, sobre uma característica peculiar desse sinal no fim dos tempos. É exatamente isso que eu vou ler para vocês agora, tá certo? Bom, a Bíblia diz que Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras e chegaram até ele os seus discípulos, em particular, privadamente, talvez porque falar sobre o fim dos tempos naquele tempo, naquela época, também já fosse motivo de escárnio de algumas pessoas, e não é diferente hoje com você, com certeza. Quando você tenta falar de sinais do fim, de sinais da volta de Jesus, com certeza você já ouviu alguma piada, algum escárnio, alguma brincadeira pejorativa, entre aspas, de familiares dizendo que você está louco, fanático, maluco, enfim. Então, naquela época, os discípulos preferiram chegar até Jesus em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E a Bíblia diz que Jesus respondeu da seguinte maneira: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. 2021, a ONU já se manifestou que haverá fome de proporções bíblicas. Essa proporção aqui que Jesus está falando, fome de proporção bíblica. Haverá fomes, pestes, pandemia. Estamos vivendo isso nesse exato momento. A maior até hoje já registrada, se não na questão da letalidade, enfim, mas de paralisação mundial, a maior já registrada, e terremotos em vários lugares. Veja só, Jesus profetiza que haverão terremotos em vários lugares. Essa expressão em vários lugares é que faz toda a diferença. Com certeza, quando você quis apontar um sinal da volta de Jesus para alguém falando sobre terremotos, certamente, como eu falei no início, você já ouviu o seguinte: isso aí sempre teve. Desde que o mundo é mundo, existe terremoto. De fato, existe terremoto desde que o mundo é mundo. Acontece que Jesus profetizou que no final dos dias, antes da sua segunda vinda e antes do fim do mundo, haverá uma acentuação do número e da intensidade dos terremotos. É exatamente isso que eu vou conversar com você agora. Eu vou mostrar para você uma matéria sobre especialmente esse ano que começou, que mal começou, que é o ano de 2021. Olha só, preste atenção nessa matéria. 2021 em vias de se tornar o ano recorde de grandes terremotos e vulcões. Cumprimento de profecias bíblicas do fim dos dias. Eu vou ler só um trecho do corpo da matéria para você. 2021 já contabiliza 542 terremotos de 5.0 a 5.9 na escala Richter. Você tem que prestar atenção também que a Islândia foi atingida agora em 2021 por nada mais, nada menos que 18 mil terremotos na semana passada. Preste atenção nesse número: 18 mil terremotos.
E a Nova Zelândia sofreu um terremoto de magnitude 7.3 e um de 7.4 e outro de 8.1. Só para você ter uma noção de aumento exponencial de terremotos, há um século atrás, no ano de 1921, foram registrados apenas 7 grandes terremotos. Ou seja, você pode perceber então que o número tem aumentado drasticamente, especialmente no ano de 2021, onde você viu ali na matéria, tem tudo para se tornar o ano recorde de grandes terremotos. Agora eu vou mostrar para você também que não apenas terremotos, mas os vulcões, as erupções vulcânicas estão aumentando também drasticamente, especialmente no Anel de Fogo do Pacífico, como você está vendo aí na sua tela. Recentemente, o vulcão mais ativo da Europa, o Monte Etna, na Sicília, entrou em erupção 7 vezes apenas nas 2 últimas semanas. Os vulcanólogos, então são especialistas, eles estão dizendo que nunca viram, ou pelo menos estão impressionados com a erupção ou com as erupções do vulcão Etna, porque realmente são estarrecedoras, segundo palavras dos próprios vulcanólogos, tá certo? Ainda eu preciso informar para você que uma grande erupção começou também no vulcão Sangai, no Equador, no sábado. O Monte Sinabung, também na província de Sumatra do Norte, na Indonésia, começou a entrar em erupção na última terça-feira, enviou materiais vulcânicos a 12.400 pés de altura, tá certo? As autoridades registraram 13 vezes quando ele liberou nuvens de cinza. Há 3 semanas também, o vulcão Fuego, localizado a 50 quilômetros da capital da Guatemala, começou a entrar em erupção. Ontem, para você ter uma ideia, 43 vulcões ao redor do mundo estavam em erupção ou mostrando sinais de atividade. Agora veja só, eu tinha mostrado para você anteriormente que 18.000 terremotos haviam sacudido a Islândia, e essa matéria agora já está mostrando que mais de 20.000 terremotos estão acontecendo nesse momento na Islândia. Inclusive, grandes rachaduras estão se abrindo lá. Eu quero também trazer uma informação aqui para você, que se você tiver a oportunidade de acessar o site do Painel Global, Monitorando a Terra em Tempo Real, você vai ver ano após ano o aumento exponencial do número de terremotos, de erupções vulcânicas, enfim, cumprindo exatamente a profecia que Jesus falou aos seus discípulos em Mateus no capítulo 24. Se você não sabe, um terremoto nada mais é do que a manifestação da ira de Deus. Você pode ler isso, por exemplo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, no verso 10. Eu vou ler aqui rapidamente para você. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Em sua ira, veja, na ira de Deus, a terra estremece, e as nações não são capazes de suportar a sua indignação. Então não pense que quando acontece um terremoto é algo natural. Tudo que é natural, na verdade, é movido pelo sobrenatural de Deus. Deus criou as leis da física, as leis da química, tudo para que pudesse obedecer o seu propósito maior. Muitas pessoas céticas, que não têm nenhum conhecimento um pouco mais amplificado, elas acham que aquilo é uma mera explicação científica, mas tudo aquilo que acontece cientificamente, na verdade, tem explicação, tem origem na majestade de Deus. Se você ler o livro de Jó no capítulo 38, você vai ver que Deus move os astros, que Deus move as constelações, que Deus encheu os mares com as conchas das suas mãos, que Deus botou portas e ferrolhos para que o mar não avance. Então, quando você vê um grande tsunami, um grande evento como aconteceu no Japão, na Indonésia, você pode ter certeza que essas portas foram removidas para que o mar adentrasse, terra, o continente, enfim. Então, isso tudo é a mão sobrenatural de Deus. Se você ler, por exemplo, o livro do profeta Joel, no capítulo 2, você vai ver que a erupção vulcânica nada mais é do que uma profecia dada no Antigo Testamento pelo profeta Joel. A Bíblia diz que o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Inclusive ele derramará do seu espírito sobre os servos e as servas, pessoas mais simples, que muitas das vezes, às vezes são até descredibilizadas na sociedade. O Senhor vai derramar do seu espírito. E a Bíblia diz o seguinte: e mostrarei também prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Quando você vê uma erupção vulcânica, é óbvio que o profeta Joel não tinha a plena descrição do que é ou do que era
uma erupção vulcânica. Ele não ia usar o termo lava, por exemplo, para descrever, né, o que hoje nós conhecemos com esse nome. Então ele fala sangue, a lava, fogo, porque é exatamente o que acontece quando um vulcão entra em erupção, e colunas de fumaça, aquelas colunas quilométricas, né, de fumaça que o vulcão vai expelindo. Você viu aí quantos vulcões estão em erupção nesse momento, exatamente no ano de 2021. Eu preciso relembrar também você que o profeta Isaías, no capítulo 24, no verso 19 e 20, também profetizou que a terra estremeceria no tempo final. A Bíblia diz o seguinte: de todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como bêbado. A terra vai cambalear nos últimos dias como se fosse alguém bêbado, e será movida e removida como a choça da noite. Se você também abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, né, que é o livro das revelações dado ao apóstolo João, você vai perceber em Apocalipse 16, no capítulo 16, no verso 17 a 20, que quando o sétimo anjo derramar a sua taça, vai haver um grande terremoto, a Bíblia diz. Então veja que o terremoto é a manifestação da vontade, da consumação da ira de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: e houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, tamanho foi esse terremoto. Então, gente, você pode perceber que 2021 está sendo um ano que realmente tem chamado a atenção dos especialistas pelo número de terremotos, inclusive terremotos de grande magnitude, como você viu ali, erupções vulcânicas. Isso tudo demonstra realmente que nós estamos próximos, que Deus realmente está chamando a atenção da humanidade para a volta de Cristo, né? Isso é muito lógico, isso é muito latente, só não vê, infelizmente, quem não quer. Eu sei que quando você em alguma oportunidade já tentou falar para um familiar seu, para um amigo, para um parente, enfim, que as catástrofes naturais estão acontecendo, que a volta de Jesus está se aproximando, você certamente ouviu já muitas vezes o seguinte: isso sempre aconteceu, isso é normal, desde que o mundo é mundo acontece isso. Acontece que essa expressão chave que Jesus usou em vários lugares mostra que haverá um aumento exponencial na quantidade e na intensidade desses fenômenos, dos terremotos, especialmente, que é o que a gente está falando aqui. Daniel, no capítulo 12, diz que os ímpios, por mais que você fale, por mais que você argumente, por mais que você mostre números, a Bíblia diz que os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Então, com certeza, se às vezes você se desgasta falando, às vezes se desgasta tentando mostrar um vídeo, uma profecia cumprida, e as pessoas não recebem isso, é porque a Bíblia diz que os ímpios não entenderão, e só os sábios é que vão discernir, que vão perceber, que vão estar atentos a esses acontecimentos e vão ligar isso com a palavra de Deus. Então, gente, eu quero trazer essa mensagem importante para vocês, né? Uma mensagem que a natureza, e eles já estão dizendo que 2021 já se mostra um ano recorde no número de grandes terremotos, fora as erupções vulcânicas, enfim, tudo o que está acontecendo. Isso mostra realmente o cumprimento de profecias bíblicas lá do Antigo Testamento, como eu citei para vocês, Isaías, Jeremias, enfim, e também a correlação disso com o juízo de Deus, conforme está escrito em Apocalipse. Então é tempo, com certeza, de arrependimento. Não tem outra alternativa para as pessoas, né, a não ser se arrependerem das suas más obras, da sua negligência, às vezes até da sua letargia, da sua indiferença com as coisas de Deus, porque muitas pessoas até não vivem uma vida pecaminosa ao extremo, mas são indiferentes ao Evangelho, são indiferentes à volta de Cristo, são indiferentes ao seu semelhante, às necessidades dos seus semelhantes, são indiferentes ao amor, são indiferentes à sua própria família, só querem os prazeres desse mundo, só querem os objetivos desse mundo. E o apóstolo Paulo escreveu bem claro que aqueles que esperam em Deus somente nessa vida são os mais miseráveis dos homens. São pessoas que não entenderam o plano de salvação, que não entenderam a eternidade. Às vezes podem estar anos
frequentando a igreja, né, a religiosidade, a religião, melhor dizendo, mas ainda realmente Cristo não entrou no coração, não perceberam que você tem alguns anos para frutificar para o reino de Deus, como a Bíblia fala do homem rico, né, que arrazoava entre si, dizendo que ia fazer muitas coisas, ia destruir os seus celeiros, ia construir celeiros maiores, mas de repente veio a voz de Deus e disse: louco, essa noite mesmo, tu não sabes, mas essa noite vão pedir a tua alma, e o que tu tem preparado para quem vai ser? Assim é todo aquele que é rico nesse mundo, mas não é rico para com Deus. Então que todos nós venhamos a sair de um estado de pobreza para com Deus, para um estado de riqueza para com as coisas do reino, para com as coisas do Evangelho, para com as coisas de Cristo. É isso que eu desejo para você que está assistindo esse vídeo, e eu quero fazer um pedido também para você, que você compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que você conseguir, para que você leve outras pessoas a esse despertamento, a essa consciência de que realmente a pandemia, tudo que está acontecendo está mostrando que o mundo está mudando, que uma chave está virando e que daqui com certeza os sinais, as dores de parto vão cada vez mais se intensificar, porque o Messias tem que vir, a grande tribulação tem que chegar, o arrebatamento tem que acontecer, e com certeza nesse tempo, nessa hora é o momento de você conscientizar mais pessoas a respeito de tudo isso, tá certo, gente? Então eu peço que você compartilhe essa mensagem, que você deixe o seu like, porque o seu like também é muito importante para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Deixa aqui o seu comentário também, e se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações na opção todas as notificações, para que você seja notificado toda vez que eu trouxer aqui um vídeo, uma informação relevante, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, e que Deus continue tendo misericórdia de nós e nos abençoando poderosamente em nome de Jesus.